Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero falar a respeito sobre a arte do engano e o marketing por trás de tudo isso. O meu intuito nesse vídeo é fazer com que você tenha discernimento espiritual dessas coisas que acontecem por detrás, que muitos não querem ver. E quais são as consequências quando não enxergamos isso? Quando estamos sobre a influência ou sobre a cegueira espiritual? As consequências sempre são negativas, ou seja, geralmente perdemos coisas, as coisas dão errado e ficamos andando em círculos. E para que a nossa vida possa fluir, andar, prosperar, precisamos então ser libertos através de Jesus ou Cristo. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre coisas que talvez você não percebeu, mas tem influência espiritual. Então vem comigo. Vamos iniciar com um texto base. Abra comigo em João capítulo 3, verso de número 20. Olha o que o texto diz. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, no verso 21, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem quer praticar o mal, quem quer enganar, não quer aparecer. É assim que o diabo trabalha para enganar muitos. O que ele faz? Ele se esconde para que você não conheça sobre ele, não saiba sobre ele, que ele não esteja agindo, para que você culpe outra pessoa a não ser ele, ok? Então, eu quero desmistificar algumas coisas que talvez você viva, mas não tenha observado que isso está lhe causando problemas. Talvez você não enxerga que é um problema momentâneo, mas é problema a longo prazo. O que eu estou querendo te dizer? Que às vezes passa 5 anos na sua vida e você não saiu do lugar, as coisas não cresceram, não aumentaram da forma que era para ser. Ou seja, você vive em picados, o crescimento é bem pouco. E eu quero, através desse vídeo, que você cresça demasiadamente. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre, então, marketing e as artes do engano. Primeiro, você que tem carro, por exemplo. Quando você vai abastecer o seu carro, geralmente o frentista ele vai lá na frente do seu capô e vai dizer assim: você quer aqui dar uma olhada na água e no óleo? Geralmente, quando você não tem entendimento sobre automóvel, você fala, pode olhar. Só que tem um detalhe que eu preciso te alertar, ok? Frentista não é mecânico. Vou falar de novo. Frentista não é mecânico. Pelo menos até a data desse vídeo, nenhum frentista tem especialidade em mecânica, ok? E mecânica, deixa eu te falar, não é troca de óleo e nem ver a água, o nível da água, ok? Mecânica mexe com toda a parte do carro, amortecedor, amocinética, bucha de bandeja, pivô, né? Vê as velas, vê bicos, vê um monte de coisa. Ou seja, o mecânico ele vai mais profundo, ele vai na parte mecânica que faz se mover o carro, ou seja, que mexe para ver se o carro funciona da forma que foi projetada para funcionar. Beleza? Já um frentista, ele não tem essa experiência. Então, presta atenção. Eu vou te mostrar um negócio. Eles vão chegar e vão falar assim: quer que dá uma olhada na água? Está baixo. Presta atenção, se tem um vazamento no líquido de arrefecimento, um problema tem e precisa ser resolvido. E não é repondo que isso vai ser solucionado, entende? Um problema precisa ser corrigido, não é completando com água. Detalhe, o carro, ele fala sobre líquido de arrefecimento, fala para colocar água, mas não é água. Não só água desmineralizada, mas sim água, uma porcentagem de água, ok? Com aditivo. Qual é a função do aditivo? Lubrificar todas as peças, mangueiras, certo? O bloco do motor para resfriar e segurar um pouco a temperatura. Melhor do que só a água, entende? Talvez você não sinta, tem gente que não faz isso. Por quê? Porque não sinta essa consequência, que nem eu falei no início do vídeo, a curto prazo, mas sim a longo prazo. Então, quando ele vender o carro, o problema vai para o próximo. E eu estou te ensinando a evitar futuros problemas. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu, você precisa cuidar. Então, presta atenção. O líquido de arrefecimento, você tem que, geralmente, na maioria dos carros, 2 anos você tem que fazer a limpeza, ok? E fazer a troca do líquido de arrefecimento. 70% água,
ok? Desmineralizada com o aditivo. Tem a fórmula já pronta. Então, só você comprar o aditivo pronto e colocar no seu automóvel. Só que tem um detalhe, não pode abaixar. Vou falar de novo. Essa função do carro não pode abaixar. Se estiver abaixando, tem um problema, ou tem algum vazamento. E detalhe, já te revelo logo, se não tiver nenhum vazamento em mangueiras, nada, se você viu que não tem nenhum vazamento no carro, o vazamento é interno, ou seja, bem provável que seja no cabeçote. Então você vai precisar fazer o motor, ok? É melhor você fazer logo o cabeçote, gastar 3 mil reais, 3 a 4 mil reais, né, para fazer, depende da mão de obra que o mecânico vai cobrar, mas você tem um carro novo, ok? Um motor novo, zero, do que você retificar. Outra coisa, se você quiser economizar, não faça retífica. Compre um motor novo e peça para o mecânico colocar. O valor é um pouquinho mais alto, mas compensa muito mais. É melhor você pegar uma peça nova do que recondicionada, entende? Que já foi usada e você simplesmente só fortaleceu ela por cima. Mas você compra uma nova, zerada, que já vem atualizada da concessionária e você coloca o seu carro, fica zero, ok? Então segue essa dica também. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, a água do carro não pode abaixar. Então, se alguém vir para você ficar falando para você completar, ou se você vive completando, você precisa resolver esse problema no seu carro. Isso vai te gerar menos gastos. Acredite em mim. Ok? Ou arruma, ou troca de carro. Segundo ponto. Ele vai chegar para você assim, vai falar assim, o óleo do seu motor está baixo, precisa completar. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é física. As partículas quentes, ela tem a tendência de subir, ok? Porque elas se dilatam, ok? Ela se expande e a tendência é subir, porque ela fica mais leve. Tudo que é mais pesado fica mais para baixo. Ou seja, partículas que não se movem muito, elas são as partículas frias. Ou seja, o calor tende a subir e o frio tende a descer. Beleza? Então presta atenção. Quando você chega num posto de gasolina, você já rodou com seu carro. Geralmente você olha lá no marcador, tá com 90 graus, que é o trabalho ideal que o motor deve operar. Beleza? Antes disso, evita de ficar forçando o seu carro, porque não está na temperatura ideal. Ok? Quando eu falo forçar, é você ficar em altas rotações, ou seja, forçar muito a pressão das peças, porque ainda não foi totalmente lubrificada a parte do motor que eu tô falando. Belezinha? Mas quando você chegar lá no posto, vai estar 90 graus, o óleo está quente. Pensa 90 graus, irmãos. Se a gente fica com 30 graus aqui, a gente morre de calor, imagine um carro com 90 graus. O que vai acontecer com o óleo? Porque há essa temperatura? Porque lá existe uma pressão, igual uma panela de pressão. Então o óleo ele vai estar por todo o motor. Quando ele chega lá e fala assim, deixa eu ver o óleo, ele vai puxar assim a vareta. Onde fica o reservatório de óleo? Embaixo. Lembra que eu falei que a parte fria, as partículas frias ficam embaixo e as quentes sobem? Então você vai pegando um mistério aí. Então, quando ele puxar a vareta ela fica lá na parte do bloco do motor. Aí ele vai falar assim, tá baixo o seu óleo. Aí você, sem entendimento disso, o que você vai fazer? Não completa o óleo. Sabe quanto que é um litro de um óleo? Por exemplo, 5W40 para um Fox? É R$51 na data de hoje. 1 litro de óleo. Agora imagine em cada posto você fizer isso. Porque toda vez que você andar com o carro e for lá fazer isso, o óleo vai dar baixo. Entende? Então, as pessoas fazem isso porque as pessoas não têm esse entendimento. E aí você vai dando dinheiro sem saber para o posto. Ou seja, você vai perdendo dinheiro sem saber. Mas agora que eu estou te contando isso, você não vai ser mais enganado, ok? Se o seu carro, presta atenção, um carro, ele não abaixa o óleo, beleza? Em qual sentido? O óleo troca geralmente em 10 mil km, se você usa o carro muito mesmo, recomendo você trocar em 8 mil km, beleza? Sempre um tempo antes ou um mês antes, né? Quando você vê que o óleo está muito escuro, tenta já trocar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você roda muito tempo com o óleo, ok? Por conta da temperatura, vai chegar um momento que esse óleo ele vai evaporar, mas são pouquíssimas. Ou seja, entre 10 mil km a partir do momento que você trocou, vai baixar mais ou menos 500 ml, porque é o normal, beleza? Agora se estiver baixando muito, aí já está queimando óleo. Se você vê no seu escapamento que está saindo aquela fumaça branca mesmo, que nem você vê esses carros andando,
e aquela fumaçona, é porque já está queimando o óleo. Aí pensa você, cada mês você está comprando R$ 51. Ou seja, talvez em um mês você não vê o valor. Só que, presta atenção, mente de milionário pensa a longo prazo. Ou seja, pensa em um ano. Em um ano, ó, vou mostrar pra vocês. R$ 50, só pegar a calculadora, irmãos, fazer 50 vezes 12 são R$ 600. Imagine você com R$ 600 no fim do ano. Quanta coisa daria pra você fazer? Então dê valor ao seu dinheiro, ok? Por que eu tô te contando isso? Pra você não ser mais enganado, beleza? Essa foi a parte de automóveis.